Bom, tropa, sejam bem-vindos ao sexto vídeo dessa série. E o objetivo desse sexto vídeo é explorar as sequências primianas e a relação do tamanho do maior termo dessa sequência com a quantidade de termos, beleza? Mas antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de fazer uma observação sobre o método que pode melhorar manual, quando a gente faz o cálculo manual do valor que eu somo em cada etapa na obtenção da sequência de números compostos consecutivos, beleza? Por quê, galera? Quando eu estava fazendo ali os cálculos, né, eu já sabia que funcionava assim, mas eu sempre opto por fazer uma coisa meio... eu sempre faço o mais difícil, não sei porquê, mas em matemática eu acabo tendo esse defeito de não otimizar muito a resolução dos problemas, né? Eu já matei muitos canhões, assim, em provas e... Eu já matei muitas formigas em prova utilizando canhões na minha época de graduação, né? E eu sei que isso irrita às vezes, mas enfim. Porque, na verdade, meu objetivo nem sempre é melhorar a demonstração e nesse caso daqui aconteceu isso também, ok? Mas, fazendo o cálculo ali, eu percebi que era útil, né, se eu for fazer o cálculo manual, lançar a mão da teoria dos grupos, né? Que fala sobre o conjunto de classes de equivalência dos restos da divisão por um número primo, ou alguma coisa parecida com isso. Também não me lembro muito bem exatamente qual que é o nome desse tipo de conjunto e nem qual que é a notação correta para ele, beleza? Eu acho que é isso daqui, né? Z barra PZ. Z barra PZ. Ele não tem certeza, tá? Quando esse número aqui é primo, ok? Então lá no meio do processo, né, quando a gente chegou para testar os restos da divisão por 13, eu acabei me dando conta de que eu poderia adiantar o processo, né, reduzir o processo do cálculo manual quando eu estava testando, né, qual número que eu deveria somar ao 210 lá na sexta etapa, né? A gente viu que a gente chegou numa sequência que continha o 210 na posição correspondente ao 13 na sequência primiana, né? Então a gente tinha lá o 210 e a gente viu que o resto do 210 por 13 é 3, beleza? E aí pelo processo da sequência primiana a gente sabe que a gente deve somar a cada termo da sequência de números consecutivos obtida no passo anterior, um número na forma 2 vezes 3, etc., até o primo menor, imediatamente menor do que o primo em questão, no caso aqui seria o 11, né? Vezes um dos restos da divisão por 3, por 13, ou dos restos da divisão pelo primo em questão, beleza? A gente somava um desses caras ao 211, no caso, beleza? A gente viu que a gente tem que pegar o cara que multiplicado por um dos restos da divisão por 13 deixa resto 10, né? E como que eu posso fazer isso sem precisar ficar fazendo as divisões, né? Eu saquei ele na hora que precisava pegar o cara cujo resto aqui seria, cujo Rzinho aqui seria 4, né? E como que a gente faz isso? É legal a gente poder aplicar um pouco a teoria de grupos, né? A gente vai pensar no conjunto das classes de equivalência Z barra 13Z, né? Vou pegar as classes de equivalência do 0, do 1, etc., até 13. Até o 13 não, até o 12 barra. Beleza? Sendo que o 0, 1 até o 12 são só representantes dessa classe. Eu posso imaginar outros representantes também. Ok? Bom, eu quero um cara que deixe resto 10. Então eu quero multiplicar isso daqui. Quero pegar esse produto daqui, né? De tal forma que isso daqui seja igual a 10 barra. Como que eu vou fazer isso, galera? Bom, eu posso pensar no seguinte. A gente sabe, né, que nesse tipo de conjunto aqui, vale A vezes B barra igual a barra vezes B barra, e que A mais B barra equivale a A barra mais B barra. Correto? Então eu vou pegar aqui o produto, né? 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 e vou fazendo aquela jogada, tá? Vou pegar esse produto, eu vou multiplicar separado aqui, né? 2
vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11. E vou escolher outros representantes que me convenham na classe de equivalência. Por exemplo, 2 e o 3 já me convém. Eu já faço 2 vezes 3 é 6 barra. O 5 barra me convém também. O 7 é igual a menos 6. Né? O resto 7, na divisão por 3, é a mesma coisa que o resto menos 6. O 11 é menos 2. Né? Então, aí quando eu faço a minha multiplicação, menos 6 vezes menos 2 dá 12. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 12. Beleza? E o 12 é equivalente a menos 1. Então, vai ficar 6 barra vezes 5 barra vezes menos 1, que é igual a menos 30. Beleza? Que é igual a menos 30. O próximo, um número, por exemplo, múltiplo de 13 é o 39. Então, isso aqui vai ser igual a menos 30 mais 39 barra, que é igual a 9 barra. Beleza? E aí eu posso usar isso daqui. Beleza? Ou seja, esse cara daqui é igual a 9 barra. Então, eu posso usar esse artifício. Beleza? E aí eu vou multiplicando pelos possíveis restos da divisão por 3. 1 vezes 9, 1 barra vezes 9 barra, vai deixar resto 9, que me interessa é resto 10, beleza? 2 barra vezes 9 barra, a gente viu que 2 vezes 9, 18, beleza? E o 18 barra é equivalente ao 18 menos 13, 5, né? É equivalente ao 5 barra, beleza? Olha, eu quero o 10, né? Então é só multiplicar esse cara aqui por 2, ou seja, multiplicar o 9 barra por 4. Vamos ver. 2 vezes 9, tá, vamos colocar. 2 barra vezes 2 barra vezes 9 barra vai ter que ser igual a 2 barra vezes 5 barra. Tá certo? Aqui é 4. Então, 4 barra vezes 9 barra é igual a 10 barra. Significa o quê? Como 9 barra é equivalente a esse trambolho barra aqui, significa que o número que eu devo multiplicar por ele para obter o resto da divisão por 13 é o 4. Beleza? Porque 4 barra vezes 9 barra vai ser igual a 4 barra vezes 2 até o 11 barra, que vai ser igual a 10 barra. Significa o quê? Que o resto da divisão de 4 vezes isso por 11 dá 10. Posso até colocar uma barra toda aqui, né? E aí vai ser o cara que deixa o resto do 10, que é o resto que a gente queria fazer na divisão. Tá? Queria mostrar isso aqui só porque a gente consegue usar aqueles teoremas lá da teoria dos números ou dos grupos, né? Para facilitar o cálculo manual. Né? Embora meu objetivo seja aqui, né, nesse ponto aqui, o objetivo seja apenas provar que vai dar certo. Então não importa qual que é o método que eu estou usando, mas se por acaso, né, esse método aqui não for algo que tenha sido explorado, que eu acho difícil, já falei, né, mas se for algo que não tenha sido explorado, pode usar isso aqui para jogar na máquina. Né? Então, as pessoas da ciência da computação que quiserem criar um algoritmo para refinar a sequência de números compostos consecutivos, pode usar esse artifício daqui também, que vai facilitar muito o cálculo, beleza? Eu não sei nada de computador, então, enfim, eu não sei como que faria um algoritmo, mas eu acho que é possível fazer, ok? Bom, dito isso, então eu só queria dizer que o número que eu ia escolher seria o 4 vezes esse sujeitinho, né? Aí sim eu teria que fazer a conta, dava 9.000 e pouco, eu ia somar com 211 e a gente chegaria no resultado desejado, ok? Bom, dito isso, vamos explorar um pouco a sequência dos números, as sequências primianas, né? Bom, qual que é a ideia aqui? Tá? A ideia agora é o seguinte, vou apagar isso tudo aqui. A ideia é tentar eu inserir na minha sequência primiana o menor número de números primos possível. Ou os menores números primos possíveis na minha sequência. Ou seja, o maior número primo que eu inserei na minha sequência primiana tem que ser o menor possível. Por quê? Para que a nossa estimativa, né, lá do tamanho dos termos da sequência, da ordem de grandeza dos termos da sequência, 2 vezes 3 vezes 5, etc., vezes o pk, seja cada vez menor. Beleza? Então, se eu usar cada vez um pk menor aqui, a gente pode explorar e reduzir cada vez mais essa estimativa. Tá bom?
Quero deixar essa observação aqui bem clara, galera. Bom, a gente vai conseguir sequência de números compostos consecutivos. Eles vão ser compostos consecutivos usando método e tal, para encontrar buracos entre primos, né? Isso daqui, eu acredito que tem resultados melhores do que esse daqui. Claro que tem resultados melhores, porque tem os grandes matemáticos, né, os pica aí da matemática, já trabalham isso. Mas a minha proposta aqui é uma proposta utilizando métodos, a proposta nesse contexto, tá? Porque o próximo contexto já muda um pouco. Mas nesse contexto, a minha proposta é utilizar métodos mais tranquilos, certo? Não usar matemática muito pesada. Matemática de nível de graduação. Tudo isso daqui é nível de graduação, tá? Então é usar matemática de nível de graduação para encontrar sequências de números compostos consecutivos, cada vez cujo primeiro termo seja cada vez melhor do que se eu usasse aqueles dois métodos que eu usei anteriormente. Beleza? Então vamos lá. Como que a gente constrói uma sequência primiana? A ideia seria o quê? Otimizar a sequência primiana. Beleza? O que seria otimizar a sequência primiana? Seria colocar a menor quantidade de números primos possível nessa sequência. Beleza? Então vamos tentar estabelecer a relação entre o número de termos e o maior termo da sequência. Tá bom? Fazendo uma pequena correção, nos vídeos anteriores, eu falei que a partir do 13, né, de sequência para 13 ou 17 termos, que a gente teria sequências cujo maior termo vai ser menor que a quantidade de termos. Na verdade, é a partir desse ponto em que o maior termo vai ser possivelmente menor do que o maior primo que não supera a quantidade de termos. Tá? Vou deixar claro aqui nos exemplos, ok? Não é exatamente a quantidade de termos. Mas vamos supor que eu vou construindo sequências primianas, tá? De um jeito bem tranquilo, a partir da mais básica de todas, que seria sequências primianas de um termo. Nada me impede que eu faça sequência primiana de um termo. Então tem um termo, o menor termo vai ser o menor primo, né? Vai ser o 2. Então, a sequência que tiver, vou colocar aqui um quadrinho, ó, número de termos e o maior termo. Beleza? Se eu tiver um termo, o maior termo é 2. Beleza? Se eu tiver dois termos, eu posso ter a sequência primiana somente 2, 3 ou 3, 2. Vai dar o mesmo, né? O maior termo vai ter que ser 3. Não tem como fazer uma sequência primiana de dois termos de tal forma que o maior termo seja um número menor do que 3, né? Então, quando eu tenho dois termos, o maior termo vai ser 3. Ok? Se eu tiver 3 termos, o maior termo possível continua sendo 3. Eu poderia fazer uma sequência primiana começando com 3, começando com 2 no meio, colocando um 3 aqui e um 5. Só que essa sequência ela não é boa para o nosso processo. Nosso processo é justamente tentar melhorar, tentar colocar o menor número de números primos possível. Então, eu vou colocar o 2 em cada extremo. Beleza? Por quê? Porque senão a estimativa aqui para esse cara daqui seria, né, do tamanho dos termos, seria da ordem de 2 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5. Me interessa melhorar isso. Eu posso fazer estimativa de 2 vezes 3. Né? Então eu posso ter um 2, 3, 2. Beleza? Então se eu tiver 3 termos, o maior termo seria 3. Beleza? Se eu tiver 4 termos, eu posso começar com 2 aqui ou aqui, não importa. Tá? Colocando 2 aqui, eu tenho que preencher aqui com 2. Colocando 3 em qualquer um dos lugares, eu não vou colocar um outro 3. Eu posso colocar 3 aqui e 3 aqui. Porque a distância entre eles não é um múltiplo de 3. Então eu coloco 3 aqui, por exemplo. Vou ter um 5 aqui. Beleza? Vou ter que colocar o 5 aqui, porque é o próximo primo depois do 3. Então, se a sequência tiver 4 termos, o maior termo é 5. Tá bom? Se a minha sequência tiver 2, 3, 4, 5 termos, também vai ser 5, tá? Não vou ficar fazendo aqui toda a conta. Posso colocar o 3 aqui e o 5 aqui, por exemplo. Beleza? Então, se eu tiver 5 termos, o maior termo é 5. Observe que, por enquanto,
o maior termo é sempre maior ou igual do que a quantidade de termos, né? Não é possível fazer até o 5 aqui, o maior termo menor que a quantidade do número de termos. Seguindo aqui, vamos fazer uma sequência com 6 termos. Poderia fazer 2, 2, 2 ou 2, 2, 2, tanto faz, né? Seria um só espelhado, tá? Não importa onde que eu vou colocar o 3, eu não vou colocar um outro 3 na sequência premiana. Então eu posso colocar o 3 aqui, beleza? Não vai ter outro 3, então eu vou colocar o 5 também. Da mesma forma, não importa onde que eu vou colocar o 5 na minha sequência premiana. Pode ser aqui ou aqui. Então, vou escolher colocar aqui. E aqui vai sobrar um espaço para colocar o próximo número primo, que é 7. Então, se a sequência tiver 6 termos, o maior termo vai ser 7. Uma sequência de 7 termos. Mesma coisa, posso colocar 2, 2, 2, 2. Se eu colocar 3 em qualquer lugar, não vou poder colocar outro, então eu escolho colocar o 3 aqui. Posso escolher colocar o 5 aqui, o 7 aqui. Ou então poderia ter uma sequência de 7 termos, que seria assim, né? Poderia ser essa ou poderia ser essa daqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poderia ter um 3 aqui, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia ter um 3 aqui, e o 2 teria que estar necessariamente aqui. Tá? Aí ia ter espaço para o 5 e para o 7 também. Ia dar no mesmo. Também seria uma sequência com de 7 termos, cujo maior termo é igual a 7. Beleza? Então, a sequência de 7 termos, o maior termo sempre vai ter que ser pelo menos igual a 7. Né? Aí, a partir da sequência de 8 termos é que eu começo, né? E a partir da sequência de 8 termos, que eu vou começar a poder ter uma sequência premiana com um número de termos maior do que o maior termo. A partir daqui, né, de 8 termos, é que eu vou ter um número, o maior termo, né? Posso ter aqui 2, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Coloco um 5 aqui, por exemplo, 7 aqui. Essa daqui é o primeiro tipo, né? Com 8 termos, é o primeiro momento em que eu tenho um número de termos maior do que o maior número da sequência, estritamente maior. Mas isso daqui não fere muito o que eu falei, porque no final aqui vocês vão entender que a minha ideia era falar, né? Eu tinha falado uma coisa, só que eu quis dizer outra. Que não é um número de termos. Eu queria falar sobre o 7, ele é maior ou igual do que o maior primo que não supera o número de termos. Por exemplo, o número de termos é 8. Qual que é o maior primo que não supera 8? 7. E o 7 continua sendo maior ou igual do que ele. Então ainda a gente pode... se isso aqui funcionasse desse jeito, estaria muito bem controlado as coisas. Beleza? E assim, vocês podem até permutar os números primos aqui, vocês vão ver que que pelo menos o maior primo vai ter que ser igual a 7. Tá? Então o número de termos é 8, e aqui o maior termo é 7. Beleza? Se eu fizesse... fiz uma coisa errada aqui. 2. Tá, 8. Tá. Com 9 termos é a mesma coisa. Tá? Dois, 3, 5, 7. Ok? Tem 9 termos. O maior termo é 7. E 7 é maior ou igual que o maior primo que não supera 9. Ele é igual o maior primo que não supera 9 é o próprio 7. Beleza? Se eu fizer uma sequência com 10 termos, eu vou ser forçado a colocar o 11, tá? Vou colocar aqui porque não vai ter espaço aqui, eu vou continuar a partir daqui, tá? Se eu tivesse 10 termos, eu ia ser forçado a colocar o 11. Beleza? Se eu tiver 11 termos, também vai ter que ter o 11. Ok? Então, de 10, 11 e 12 termos, também vai ter o 11. Beleza? Sempre vai ter essa jogada, tá? Por mais que o número em algum momento aqui, o número de termos supere o maior termo, até o 12, o número de termos, o maior termo é maior ou igual que o maior primo que não supera o número de termos. Então, se eu tiver 10 termos, 11 termos ou 12 termos, tá? Vou colocar assim, o maior termo vai ser 11. Beleza?
E aí, galera, intuitivamente a gente pode falar, poxa, então o melhor jeito de eu constituir uma sequência primiana é sempre fazer essa jogada aqui, né? Tipo ir preenchendo o primeiro espaço com 2, e aí depois o primeiro espaço que sobra eu preencho com 3, e depois o primeiro espaço que sobrar eu vou preencher com 5 e assim por diante. Uma coisa muito parecida com a ideia do crivo de Eratóstenes, né? Fica parecendo que isso vai funcionar bonitinho para todos, beleza? E aí o que acontece? Intuitivamente falando, né, sempre vai parecer que não importa o número de termos que eu tiver na sequência, que a melhor forma de eu obter a sequência primiana com o menor número de números primos que eu vou colocar possível, vai ser respeitando essa regrinha, né? Tem, sei lá, aqui eu tinha, né, vou colocar aqui, vamos supor, uma sequência aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8 termos, tá? Começa com 2. Vou enchendo de 2 aqui até esgotar os espaços que eu posso preencher com 2. Bom, o próximo número vai ser 3. É melhor eu colocar o 3 aqui, né, com o objetivo de fazer a melhor sequência primiana possível. Então eu vou encher 3, então eu vou contando de 3 em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá com 3 aqui. Depois eu vou preencher com os próximos primos. Vai ter um buraco para colocar o 5 e um buraco para colocar o 7. Beleza? O problema é que a partir do 13, isso que não começa a não funcionar. Ou seja, eu consigo obter uma sequência primiana com 13 termos, né, de tal forma que ela tenha como maior termo o número 11. Ou seja, o maior termo não supera o maior primo, que é maior ou igual ao número de termos. E aí é que vem um problema, tá? Esse daqui é um grande problema. Qual que é o problema? Então, porque intuitivamente falando, fica parecendo, né, que, bom, se eu tiver uma sequência, a melhor sequência de 13 termos vai ser uma sequência que é assim, ó, né? Se eu seguir essa lógica, porque essa lógica está funcionando até o 11. Então parece que se eu quero uma sequência de 13 termos, basta. Você observa que eu fiz assim de propósito, tá? Fiz de propósito. Poderia colocar o 5 num lugar, o 3 no outro. Só que a gente viu assim, dando os argumentos meio informais, que isso aqui vai funcionar. E vai funcionar até o 11 mesmo, tá? Eu só não fiz bonitinho todas as permutações possíveis, porque ia ficar muito cansativo. Mas também não é difícil fazer todas as permutações possíveis, não. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza? Então, teoricamente, né, se eu seguisse essa lógica, se fosse beleza isso daqui, eu teria 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E aí eu vou preencher o próximo espaço com 3. E aqui eu vou preencher com outro 3. Aqui eu preencheria com 5. Não tem mais outro lugar para colocar o 5. Aí eu preencho com 7. Não tem outro lugar para colocar o 7. Tem que preencher com 11. Depois eu teria que preencher com 13. Beleza. Aí a sequência a partir do... né, ali eu tinha com o número de termos 12. O próximo número já é primo. Então eu ficaria muito contente se aquela regra ali se mantivesse. Ou seja, o maior termo ele sempre vai ser maior ou igual do que o maior primo que não supera o número de termos. Beleza? O problema é que com 13 aqui começa a dar problema, né? A gente já fez o exemplo, eu já fiz um exemplo de propósito até lá nos primeiros momentos, tá? Mas por que seria legal se fosse assim? Aí é que vem a mistura, né? Um pouco da mistura dessa teoria das sequências primianas com a conjectura de Legendre. Tá? E aí, quando eu me interessei por atacar essa conjectura, eu tinha pensado em fazer coisas desse tipo, tá? Inclusive eu vi até alguns vídeos na internet com né, uns vídeos bem convincentes, e a pessoa achando que realmente estava demonstrando, porque a intuição nos diz isso, né? Intuitivamente, a gente acha que a melhor sequência para eu fazer com 13 termos vai ser essa sequência aqui, usando a menor quantidade de números primos possível. Né? Mas é aí que a intuição falha, né?
a intuição falha. Mas se ela não falhasse, se essa sequência, seguindo essa lógica aqui, fosse realmente válida, a conjectura de Legendre estaria demonstrada. Por quê? Porque, ora, a sequência primiana, como eu falei, ela vai ser sempre uma sequência de menores divisores primos dos números consecutivos, de números compostos consecutivos, ou de números consecutivos, beleza? Significa que a sequência de números compostos consecutivos, os menores divisores, a sequência dos divisores primos, dos menores divisores primos de uma sequência de números compostos consecutivos, ela vai ser pelo menos primiana. O que significa isso? Ela pode ter todos os primos ali, né, que podem ser colocados ali, mas pode ser que ela não seja primiana também. Um exemplo aqui, por exemplo, se eu pegar aqui 24, 25, 26, tá? Se eu pegar a sequência dos menores divisores primos de cada um, aqui seria 2, aqui seria 5, aqui seria 3, 2. Isso aqui não é uma sequência primiana porque eu pulei o 3, beleza? Só que quando eu pego números compostos consecutivos, isso daqui seria interessante para a questão da conjectura de Legendre, porque a sequência primiana, se ela fosse feita dessa forma, ela garantiria, né, que a sequência dos menores divisores primos, respectivamente, uma sequência de números compostos consecutivos, ela vai ter pelo menos, né, o maior número dela vai ser pelo menos o maior cara da sequência primiana, da melhor sequência primiana que pode ser montada daquela forma. Então, eu posso até ter um cara maior, tá? Pulando um primo, não tem problema, tá bom? Mas eu garanto, né, a ideia das sequências primianas garantiria, né, uma barra inferior se essa lógica aqui tivesse certa. O que isso tem a ver com a conjectura de Legendre, galera? É o seguinte. O que diz a conjectura de Legendre? A conjectura de Legendre, ela diz que vai existir um número primo estritamente compreendido entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado. Beleza? Por exemplo, né, para os primeiros números, 1 ao quadrado e 2 ao quadrado, eu vou ter 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, o número primo ali compreendido estritamente entre eles é 3. Os quadrados perfeitos a partir do 1, obviamente. Okay? Entre 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, eu vou ter o 5, né? Que está entre 4 e 9. Então, aqui tem 3, 5. E assim por diante, tá? É isso que diz a conjectura de Legendre. Sempre vai ter um número primo. Se essa lógica fosse válida, vamos supor que essa lógica aqui é válida, né? De que o maior elemento da sequência primiana, ele sempre vai ser maior ou igual do que o maior primo que não supera o número de termos. Beleza? Vou apagar essa parte aqui. Beleza? Inclusive, eu vou colocar do lado ali, né, o maior primo que não supera o número de termos em cada caso aqui. No caso daqui vai ser 13. Não, vai ser 11, né? O maior primo que não supera o 12 é 11. Aqui não tem, né? Nesse caso daqui, nos casos mais triviais, são muito esquisitos, né? Aqui não tem como eu falar porque é o 1, né? Aqui é o 2. Aqui vai ser o 3 mesmo. Aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 5, aqui vai ser o 5, aqui vai ser o 7, aqui vai ser o 7. O 3 não supera o 3, o 2 não supera o 2, o 7 não supera o 8. Supera 6 significa ser extremamente maior. Beleza? Aqui vai ser o 7, ok? Aí parece que esse número daqui sempre vai ser maior ou igual a esse, né? E se isso daí fosse verdade, o que aconteceria? Pela conjectura de Legendre, a gente tem n ao quadrado. A gente está falando que existe pelo menos um número primo entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado. Tá bom? Estritamente compreendido ali. Beleza? Ora, entre n mais 1 ao quadrado, entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, eu vou ter, estritamente ali entre eles, eu vou ter 2n termos, tá? Por que eu vou ter 2n termos? Sempre que eu quiser saber quantos números consecutivos existem entre dois caras, basta eu fazer
o maior deles menos o menor e subtrair 1, tá? Quando eu quero saber quantos números estão estritamente ali dentro. Por exemplo, sei lá, entre 7 e 9. Entre 7 e 9 é muito fácil, né? Entre 7 e 16. Faço 16 menos 7, que dá 9. Faço 9 menos 1. Eu vou ter 8 termos entre 7 e 16, né? Eu vou ter 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, 16 não conta, claro. Vou ter 8 termos, ok? Então aqui eu vou ter 2n, porque no extremo, entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, se eu pegar n mais 1 ao quadrado menos n ao quadrado, vai dar n2 mais 2n mais 1 menos n ao quadrado. Isso aqui vai ficar 2n mais 1. Entre eles vai ter exatamente 2n termos, né? Porque eu subtraio 1. Beleza? Bom, se aquela ideia fosse verdade, se aquela construção de sequência premianas fosse verdadeira, o que significa? Então, galera, desculpa aqui esse corte, né? Mas é porque depois eu vi que eu tinha feito uma besteira na hora do vídeo, então eu tive que cortar e fazer de novo, beleza? Qual que é a grande questão sobre a conjectura de Legendre? Tá? A grande questão é que se funcionasse aquela lógica desse cara daqui sempre ser maior ou igual ao termo, ao maior primo, que não supera o maior termo da sequência, aconteceria o seguinte, tá? A conjectura de Legendre, então, né, ela diz que vai ter um número primo entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, tá certo? Como a gente tinha visto, né, entre n mais 1 ao quadrado, entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, eu vou ter 2n termos. Então vamos pegar a sequência, né, de 2n termos que estão estritamente compreendidos entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado. Seria n ao quadrado mais 1, n ao quadrado mais 2, etc., até o n mais 1, tudo ao quadrado. A gente viu que a sequência vai ter 2n termos, tá? Então, aqui poderia ser o x1, aqui seria o x2, e assim por diante, até o x índice 2n. Ok? Agora vamos pegar a sequência dos números primos, né, que são os menores, toda a sequência de números compostos, de números consecutivos, desculpa, né, cada número vai ter naturalmente um menor número primo que é divisor dele, exceto se começar por 1 aqui, mas, né, todas elas vão ter um menor divisor primo, né, desde que não comece por 1 aqui, mas não importa o 1 aqui, porque a gente já viu que ela vai funcionar. Então, vamos pegar o x1, vamos associar ao seu menor divisor primo, vou chamar ele de Q1, ao menor divisor primo de x2, chamar ele de Q2, etc., até o menor divisor primo de x2n, vou chamar de Q2n. Okay? Se aquele processo ali funcionasse, o que ia acontecer? Na prática, como eu tenho 2n termos, né? Eu tenho 2n termos, eu vou pensar no maior primo que não supera 2n. São 2n termos. O maior primo que não supera 2n, ele vai ter que ser um número primo, vou chamar de P aqui, P maiúsculo, tá? Número primo que vai estar entre n e 2n. Por que isso, galera? Por conta, de novo, do postulado de Bertrand, ou então teorema de Bertrand-Tchebyshov, tá? Que diz que vai ter um número primo estritamente compreendido entre n e 2n. Então, o maior primo que não superar 2n vai ter que ser necessariamente estritamente maior do que n, tá bom? Então, se nessa sequência aqui de números primos eu tivesse necessariamente que manter aquela lógica ali, né, de que o maior termo dessa sequência sempre vai ter, né, se for primiana, ele sempre vai ser maior ou igual ao maior primo que não supera n, ou então se for uma sequência de possíveis divisores de uma sequência de números compostos,
ela vai ser pelo menos primiana, né? Então pode ser que tenha uma sequência de números compostos que não seja primiana, mas o primo, o maior termo dela, vai ser maior do que o da sequência ótima primiana, né? Então se a sequência ótima primiana se respeitasse aquela lei ali, esse primo daqui necessariamente superaria o n e, portanto, o maior cara dessa sequência de menores divisores primos de cada termo dessa sequência aqui ia ter um termo que é maior ou igual a p. Então vamos supor que eu tenho um xk aqui, beleza? Que está associado a um qk, tá? Que é maior ou igual a p, beleza? Então esse qk aqui, né, vai ter um cara ali que é maior ou igual àquele p, tá? Que é estritamente maior do que n. Ora, se esse número daqui é composto, se ele fosse composto, esse xk aqui fosse composto, ele seria xk igual ao seu menor primo, o seu menor divisor primo, que seria o qk, vezes o número d, que seria necessariamente maior do que o qk. Porque se ele fosse menor, eu teria um divisor primo menor do que o qk, né? Só que por hipótese o qk já é o menor divisor primo dele. Então esse d vai superar o qk. Beleza? Então esse cara é maior do que n e esse cara daqui também vai ser maior do que n. Ora, então o xk é maior, estritamente maior do que n, é maior ou igual a n mais 1, porque o qk é estritamente maior do que n e o d também teria que ser estritamente maior do que n maior ou igual a n mais 1. Então o qk teria que ser maior ou igual que n mais 1 ao quadrado se ele fosse composto. Ora, mas essa daqui é uma sequência, aqui vai até esse cara é menos 1, né? Tinha feito menos 1 ali, esqueci do menos 1, beleza? Essa sequência vai ter 2n termos, vai até o n mais 1 ao quadrado menos 1. E esse xk aqui teria que ser maior ou igual a n ao quadrado, n mais 1 ao quadrado, beleza? Mas ele tem que ser estritamente maior. Ele tem que ser estritamente menor do que n mais 1 ao quadrado, porque a gente está considerando justamente todos os números que estão estritamente entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado. Beleza? Aí é que está a contradição. Ok? Desculpa esse corte aqui, mas é porque eu vi ali depois na edição que eu tinha me equivocado aqui bastante nessa explicação. Eu tive que cortar e voltar e fazer isso. Tá bom? Então ele teria que ser maior, tá certo? Se ele fosse composto. Então, a única forma desse qk aqui ser o menor divisor primo do xk é se esse d aqui for igual a 1, logo o xk teria que ser primo, e aí a gente provaria que teria que ter um número primo compreendido entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado. Mas isso só seria verdade, né? O que eu estou usando como hipótese? Eu estou usando como hipótese que o maior termo da sequência de menor divisor primo de cada cara de uma sequência de números consecutivos vai ser maior ou igual ao maior termo que não supera a quantidade ao maior primo que não supera a quantidade de termos, beleza? Então, galera, se aquela lógica ali funcionasse, a conjectura de legenda estaria demonstrada, tá? O problema é que não funciona desse jeito, tá? E o contra-exemplo para isso é justamente quando eu faço uma sequência com 13 termos, beleza? Que eu vou conseguir obter uma sequência com 13 termos, cujo maior termo vai ser igual a 11, tá bom? E o contra-exemplo é esse aqui, né? A sequência que eu começo com 2, vou fazendo a sequência primiana aqui com 2, beleza? E aí eu não escolho 3 para colocar no próximo buraco. Eu escolho 5. Eu vou colocar o 3 aqui, eu acho. O 3 eu coloco aqui. Quando eu coloco 3 aqui, ó. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 está aqui. Beleza? Aí eu escolho colocar o 5 aqui, porque aqui ele vai estar uma distância de um múltiplo de 5. Esse cara daqui está uma distância múltiplo de 5 desse cara daqui. Então aqui vai ser 5. Aí eu posso escolher o 7 e o 11. O que vai acontecer? Eu vou ter o primeiro exemplo de uma sequência com um número n de termos, de tal forma que o maior número que aparece nela
não supera o maior primo maior ou igual ao número de termos. Menor ou igual ao número de termos. Beleza? Então, tanto faz aquilo que a gente estava falando. Tá bom? Então esse é o primeiro exemplo. Então, a ideia é explorar isso daqui. Bom, será que tem um limite, né, pra gente colocar... será que tem uma forma ótima de eu montar a minha sequência primiana, de tal forma que eu tenha... Qual que é o limite disso? Porque aqui o 11 é menor do que o 13, né? Que é a quantidade de termos ali, que é um número primo e tal. Será que eu tenho uma sequência que eu possa ter, sei lá, 40 termos e o maior primo que eu coloco ali é um número primo bem menor que 40, é o, sei lá, o 23, né? Então essa aqui é a questão. Qual que é o limite disso? Beleza? E a partir daqui que eu quero realmente começar a explorar não a parte mais das sequências primianas. Eu já vou começar, a partir do próximo vídeo, a explorar como que esse estudo daqui se relaciona com a teoria do Guri, né? A teoria do Guri nada mais é do que uma conjectura, né? No final das contas, eu tenho uma conjectura que tem a ver com essa quantidade, né? Com o tamanho do maior termo da sequência primiana com relação ao número de termos, tá? Que talvez ajude a demonstrar se a minha conjectura, né? Que eu acho, assim, com todo, assim, sendo bem humilde mesmo, eu acho que talvez já tenha sido lançada, né? Eu só estou fazendo os vídeos aqui porque eu acredito que ninguém me deu uma resposta assim, efetiva sobre a conjectura, né? Sobre a minha conjectura que eu lancei, que tem a ver com isso, tá? É algo que se apresenta na teoria do Guri, que é um dos links que eu sempre coloco aí na descrição dos vídeos, beleza? Então, a partir do próximo vídeo, a gente já vai abordar isso daqui, focando na relação entre a quantidade de termos e o maior termo que vai aparecer na sequência de números primos, tá? Na sequência primiana, no caso. Ok? Claro que eu vou, muitas vezes, fazer referência às sequências primianas, né, a essa teoria das sequências primianas, só que agora o objetivo não vai ser mais tentar reduzir... né, eu não estou mais procurando os buracos entre primos, não estou querendo melhorar mais eu não estou querendo mais refinar a sequência de números compostos consecutivos, beleza? Toda possibilidade de refinamento, por enquanto, ela está jogada aqui, ela já é boa, a gente já mostrou que ela é boa, inclusive, graças a esse exemplo daqui, é que eu garanto que eu consigo refinar mais a minha sequência, né? Porque se não fosse esse exemplo, o que ia acontecer? Bom, a estimativa sempre ia ser, né, o maior primo que não supera a quantidade de termos e eu pegar o produto dos primos menores do que ele, que já é a estimativa que eu tinha antes, né? Então não ia ser... claro que na hora que eu fizesse o algoritmo eu ia conseguir resultados melhores, mas eu não ia ter certeza, né? Então graças a isso daqui, a partir desse momento, parece que as sequências elas vão começar a ter o maior termo cada vez significativamente menores do que o maior termo, significativamente menor do que a quantidade de termos. Então, eu acho que essa proposta de refinamento passa por isso também. Mas a partir de agora, nós vamos usar, né, a gente vai atacar as sequências primianas como uma forma de achar uma demonstração, né, ou de fazer uma nova conjectura que, se for demonstrada, se ela for verdadeira, ela pode ser um argumento bom para demonstrar a conjectura de Legendre. Embora eu sei, gente, porque, né, eu sei, às vezes é meio inocente da minha parte achar que isso vai demonstrar, porque eu sei que, claro que o pessoal usa matemática muito mais pesada, mas é uma possibilidade, né, é uma proposta, pelo menos. Mas a partir de agora as coisas vão ficar só no campo da hipótese, da conjectura, né, enfim, não vai ser nada demonstrado aqui, são só pinceladas que eu vou dar, né, e eu vou explicar mais ou menos como que eu elaborei a minha conjectura, que pode ajudar a demonstrar a conjectura de Legendre, ou uma conjectura um pouco mais fraca do que a de Legendre, beleza? Espero que vocês estejam gostando até aqui, tá? Que vocês tenham entendido bem os vídeos anteriores, e a gente se vê no próximo vídeo já para começar a falar sobre a teoria do Guri. Até a próxima.